Olá, tenente, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite aí, pessoal. Legal, legal. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá, Ana Lídia? Que é isso, eu que agradeço em estar nesse momento, né, com vocês aí, e espero ajudar de alguma forma, né, quem estiver assistindo, a motivar vocês nesse momento aí tão difícil, né, que é essa fase pré-concurso. Pois é, menina, é terrível, né? A galera que... Só a gente que já passou por isso sabe, né? O É, esforço que a gente tem que fazer, o que você tem que passar para chegar nesse ponto, né? Que você está, né? uhum, E verdade. vem cá, tem algumas perguntas que já são praxe, né, da galera, né? Uhum, Pessoal, você que está assistindo a gente, por favor, faça qualquer pergunta, tá legal? Eu e a Ana Lídia, claro, o foco é a entrevistada, é a Ana Lídia, e o que ela não souber eu vou tentar falar, e aí vai, né? Vem cá, como é que está o tempo aí em Natal, Rio Grande do Norte? Natal. aqui tá sol, né, é a cidade do sol, mas às vezes tá, nessa época chove também um pouco. Faz Sim, um sim. friozinho, né, de 22 graus. O pessoal bota coberta e tudo em cima da cama quando faz 22 graus aqui, né? Sim, com certeza. Natal, ela lembra muito João Pessoa, porque é o tempo todo com vento, né? O tempo todo sol, né? As vezes que eu tive aí foi assim muito legal. Eu adorei, adorei, adorei Natal. É muito bom. E aí você tem tanto Marinha quanto Exército e Aeronáutica, né? Sim, sim. Tem o Distrito Sim. Naval, né? E tem o Hospital de Guarnição do Exército aqui. Legal, legal, beleza. E- Vem cá, você era temporário da Aeronáutica, não é Isso, isso? isso. Tá. Eu fui Conta temporária. um pouquinho da sua história. Pronto. Eu sou do Natal, né? Daqui mesmo. Eu me formei pela Universidade Federal em 2009. Fiz o curso de especialização em Aham. dentística e entrei na área de dentística, né? Como temporária na aeronáutica. Entrei no ano de 2012, é o meu EAS 2012. Fiz o curso de formação em Recife e voltei para cá, para Natal. Aí fiz o curso de ortodontia já como temporária, né? E durante esse período eu fiquei estudando tanto para dentística quanto para ortodontia. Então, o que abria vaga, eu tentava. Certo. E É aí, isso aí. Liga a metralhadora e atira. Não sabe e, onde vai dar. Não é problema seu. e aí passei, graças a Deus, né, no CADA 2019 para ortodontia com a vaga para minha cidade. Sim, Deus do céu, hein? É muita coisa boa, viu? Você vai ter que quebrar É, uma perna, alguma coisa assim para trocar, porque não é possível. Uma pessoa nasce com esse sorriso, com essa beleza toda, com essa simpatia toda, obrigada. pô, abre uma vaga, por favor. Eu vou É, ligar para o comandante Bermudes para levar você um pouco para Manaus, São Gabriel da Cachoeira, assim, porque não é possível, chefe. eu já conheci Manaus no curso. Tem uma amiga lá, Seabra, está assistindo, que está lá É, em Manaus também. legal. Sim, sim, que bom, que bom. Não, Manaus é uma delícia. Eu morei lá de 88 a 95, né? E as minhas duas filhas mais velhas são de lá. Eu adoro aquela terra. Pô, qualquer motivo que eu tenho, eu vou para Manaus, não tem essa não. Manaus e Recife, viu? São dois lugares que moram assim no meu coração. Tem que Eu colocar costumo Natal falar que eu nessa sou lista. recifense honorário. Oi? Tem que colocar Natal nessa lista aí. Pois é, então, viu? Vamos ver, né? Próxima viagem para o Nordeste, vou dar um pulinho aí em Natal, né? E vem cá, conta. Quanto tempo você ficou como R2? Fiquei 7 anos, né? Eu tava no. Era para eu ter saído agora em fevereiro, como temporária. Minha Sim, turma saiu tá agora. certo. E Eita, que legal. Então, e passei no você então penúltimo ano. emendou. Como? Sim, sim. Nossa. Não, você emendou, né? Você saiu de temporário, fechou o tempo quase todo de temporário, Isso, entrou como ativa, né? Como permanente, e aí vai, né? sim. Ó, vou te falar uma coisa. Você é igual a Bia. A Bia, nossa professora de patologia, a história é muito parecida, né? Aham, eu Ela... Oi? assisti a Você aula estudou dela. com ela? Sim, sim. Né? E ela ficou um tempo, né? Como temporária e depois passou.
ela e outros colegas também, né? O caso deles não é o único, não. O seu caso não é o único, não, né? E ela falou, não, mas eu vou ser é tenente. Eu falei com ela, caramba, você me desculpa, filha, mas é assim, não se preocupe, não. Né? Que bom, olha para o céu e agradeça. Não, eu não porque reclamo jamais. É isso aí. Uma forma de você saber se você está bem ou não é ver a galera da sua turma. Né? Ainda mais você que fez federal, todo mundo entrou num nível assim intelectual, supõe-se, né, muito alto. Né? Então já começou ali. Então você olha para o lado e vê a galera, a referência. Né? Eu estava comentando ontem com o Rafael, na década de 70, início de 80, até 80 mesmo, né? Os militares estavam, né, no poder na época que teve, né, a Revolução, teve o golpe e tal, e um amigo nosso, ele é coronel full aposentado do Exército, e eu tive com ele em 99, lá em Recife. 98, 99 que eu conheci, e a gente ficou bastante amigo, né? E ele conta que ele entrou em 72 na Essex, e boa parte da turma dele reclamou. Isso é um absurdo. Onde já se viu, Luciano? Você não pode fazer isso. É uma tragédia e blá, blá, blá. Ok. Nessa época, 99, ele já era aposentado, coronel aposentado do Exército, e ele falou para mim, cara, na reunião de turma, que todo ano a gente se encontra e tal, eu sou o único que não está trabalhando mais. Sim. O que ele ganhava em 99 como coronel supria a família dele, tudo direitinho e tal, e estava bem, estava legal. Enquanto que os outros colegas, não. Né? Então, poxa, não esquenta a cabeça. Você fez algo que tinha que ser feito, você fez a coisa certa, e Deus, como viu, e botou a mãozinha em cima e falou, vai lá, Ana. Você está hoje Natal esplêndida, né? Então, pô, parabéns. Né? Obrigada, Marta. A Força Aérea de Natal é diferente da Força Aérea Carioca? A Força Aérea do Rio é bem grande, né? Assim, são várias OMs e tal. Aqui tem uma particularidade, porque é como se fosse uma continuidade, né, da AFA. Porque as bandas, né, eles vêm para cá para fazer tipo uma especialização, né? É aqui que eles vão ver, é aqui que eles vão fazer essa especialização em asas rotativas, a parte de transporte ou de caça. Então, aqui tem bastante, assim, desde que eu entrei, de 2012 para cá, cresceu muito. Nós tínhamos apenas, eu acho que 2 esquadrões de voo, e hoje, assim, nós temos, eu acho que na faixa, acho que são 5 esquadrões de voo. Então, tem o transporte, tem a parte de caça, tem asas rotativas, tem o Black, e eu acho que são 4, se eu não me engano. Então, assim, cresceu bastante, né? E é muito interessante porque a gente... Tá ouvindo? Agora sim. Comecei a chiar alguma coisa. Então. E aí a gente acaba criando contato também, né? Com essa parte, Claro. com os novos pilotos assim, da Força Aérea. Sim. Eu posso explicar esse sistema? Porque a galera que vê fala assim aeronáutica, a odonto só vê dentistas na aeronáutica. Não. Os médicos só veem médicos e vai. Pessoal, a aeronáutica é um universo paralelo em relação às outras forças. Não é isso? Uhum. Ela é muito, muito, muito legal. Me perdoem a galera da Marinha e me perdoem também o pessoal do Exército, mas a aeronáutica é inigualável. É inigualável. Você está servindo em Natal ou Guapimirim, não é isso? Parnamirim. A cidade? Parnamirim. Isso, a base aérea de Natal fica em Parnamirim, que agora voltou a ser base aérea, né? Que era agrupamento e ala 10, né? Aí voltou a base aérea e ala 10. Acabou com a denominação ala e voltou à base? Não, continua existindo algumas alas, né? Mas não são todas. Está nessa fase de transição. E aí, hoje a gente recebeu um documento que já mudou de equipamento de apoio para base aérea. Ah, que maravilha. Vocês desculpem, gente. É que eu fui da aeronáutica de 86 a 95 e eu fico apaixonado. O hino dos sargentos tem um versinho que fala assim: quando passa uma asa altaneira sob o céu, sobre a terra e o mar, devorando o espaço ligeira, nós sentimos orgulho sem par. Quando fala aeronáutica, meu coração bate mais forte.
É, é É, emocionante. professor, quando ela falou o Black, é o Black Hawk, não é isso? É, É o isso. helicóptero dos filmes de combate que a gente tem. A Força Aérea tem alguns, né? E dos É, o esquadrões de de voo, Manaus, esquadrões de voo. se eu não me engano, tem aqui também. Tem um helicóptero, né, maior aqui, que é o ETA, que é o do Esquadrão do ETA. Então, eu acho Sim, que é sim, sim. esse tipo de helicóptero, se eu não me engano. Se eu não estiver enganada. Você serve em Parnamirim ou Natal? Eu sirvo em Parnamirim. O Esquadrão de Saúde, aqui é um Esquadrão de Saúde, não é um hospital. A gente é subordinado ao Hospital de Recife. E Ok. o Esquadrão de Saúde fica ao lado da base aérea, né? Da base mesmo. Fica, para quem É, é daqui, fica em frente ao antigo aeroporto de Natal. perfeito. E vem cá, aí é a barreira do inferno? Isso, a gente tem o CLBI, que fica no município também de Parnamirim, mas é em Pirangi, que a gente chama, né? Que é onde tem o maior cajueiro do mundo. E aí tem o CLBI, que é a parte de lançamentos de foguetes, que é aqui e em Alcântara, né? Tá certo. CLBI é Centro de Lançamento Barreira do Inferno, Isso, né? fica na É, praia, né? pessoal, rapidinho. Quem serve lá serve É, na praia. você vê? Pessoal, isso aí é o seguinte: você quer ser piloto, seu filho, e você, pelo que da jeito, se você está ouvindo esse vídeo, está assistindo essa live, você não pode mais ser piloto, né? A entrada na Força Aérea é até 22 anos, se não me engano, Uhum. não é isso? Aí É, você entra, faz. oi. Oi? Não tenho certeza a idade, né? Porque pode entrar na EPCA ou ir para a AFA, né? Isso. Aí quando o cara termina a AFA, ele sai como piloto, o piloto básico. Toda a turma que se forma na academia da Força Aérea, em Traço Nunca, os aviadores vão para. Só aviador, né? Ou o É, intendente e o não, infantaria também só vai. os aviadores. Eles vêm para cá, para Os Natal. aviadores. Isso, antes eles vinham para cá, para Natal, e também quem ia para transporte ia para Fortaleza. Só que agora todos vêm para cá, para Natal. Ok. E eles passam aí 6 meses, se não me engano. Não, eles passam um ano. No começo eles começam, eles têm um curso junto, né? A parte teórica, e depois eles vão para a parte da aviação, cada um na sua área. E aí no final do ano, em dezembro, tem a formatura deles. Eles, antes disso, em agosto, são promovidos a segundo tenente. E Uhum. no final do ano eles são formados, né? Nessa especialização, vamos dizer assim, e cada um vai seguir seu destino. Alguns continuam aqui e outros seguem destino. E o aviador ele tem 3 destinos a seguir. Ou ele vai para o caça, que é o jato, avião a jato. Ou ele vai para transporte, que pode ser o antigo Búfalo, o Bandeirantes e o Hercules. São outros agora, são outros Uhum. aviões, mas similares. Ou o helicóptero, que Isso. também é transporte, o ataque e a asa rotativa. Então, esses 3 destinos que tem o oficial aviador, né? Uhum. Ou seja, você na íntegra, na prática, você vive o Top Gun, não é isso? É, isso. Imagina uma base aérea cheia de Tom Cruise. Pô, que delícia, hein? As solteiras agora que estão assistindo a live vão ficar, opa, eu quero passar para a aeronáutica e servir lá com a Ana. É, Legal. aqui E vem cá, quantas vezes você fez a prova da aeronáutica? O eu cadar, quantas fiz, vezes você tentou? eu fiz várias vezes, mas assim, estudando mesmo, eu fiz 4 vezes e estudei durante 5 anos, de verdade, assim. Ok. Com vontade, com raiva, os Isso. 5 anos? No começo, assim, nos 2 primeiros anos, eu ainda não tinha especialização em dentística ou em orto, e aí fiz para dentística. Mas tinha a questão da imaturidade de achar que o português não seria um diferencial. E daí, assim, fechava praticamente a prova de dentística, mas quando chegava na parte de português, eu não ia bem, né? E aí, depois, não deixou de abrir vaga para dentista. Eu estava na especialização de orto, aí logo quando eu terminei a ortodontia, aí abriu uma vaga que foi a vaga de Anápolis, quem passou foi a Ana Paula Geronasso, e aí foi quando eu fiquei em 10º lugar. Que aí a minha redação foi corrigida, né? Eu falo que não foi para a máquina de papel, de cortar papel.
E aí a redação foi corrigida e aí eu fui vendo que, tipo, seria possível, né? Passar e tal. E Sim. nesse ano eu já tinha começado a estudar português. Estudei português, eu tinha um Reaprender, professor. né? É, Reaprender a estudar. Você pensa que isso. sabe. Eu tinha Federal, não sei o quê. isso. E aí eu tinha um professor de português aqui na minha cidade, o professor Silva, e que ficou comigo durante 3 anos. E aí Legal. eu estudei, aí no outro ano não abriu vaga, nem para dentística, nem para horta. E também, assim, eu fiquei meio que decepcionada no ano que eu não fiquei, né, que eu não passei em horta. Não no sentido de não ter passado, mas eu tinha feito alguns recursos e os recursos não tinham sido aceitos e tal. E eu achei, né, fiquei meio decepcionada, assim. E aí, tipo, a gente sempre vai, né, no fundo do poço, mas aí volta a energia e a gente, né, levanta, sacode a poeira e segue, né? E aí, fiz o cursinho do MCA da Marinha. Porque assim, aqui no Nordeste, às vezes a gente não tem noção que existe, né, um cursinho e tal. Eu ouvia falar de alguns dentistas que faziam um cursinho que existia no Rio e que só o povo do Rio que passava, né, que fazia esse cursinho e tal. E aí a Seabra, né, que está assistindo, ela que me prestou umas apostilas e foi quando eu conheci o cursinho do MCA. Aí eu Certo. fiz o cursinho da Marinha, né, o curso da Marinha, e fiz a prova da Marinha. Fui bem melhor, mas não passei. E aí fiz também prova para o Exército e tal. E aí no outro ano, que foi em 2017, foi o ano que eu fiz o cursinho de português, né, de vocês com a Ana Cláudia e com a Cris. E fazia também o de português aqui em Natal, com o professor Sim, Silvio. E fiz o de ortodontia também. legal, legal. Ó, você falou que você fez com o professor Silvio, se ele estiver assistindo, um abraço para ele. Você fez o da Ana Cláudia e Da e Cris, da né? Cristiane. Que era assim, um combo, né? Assim, tipo um combo. Isso, Sim, que sim, contava, né? Que era português para o CADA, português e redação para o CADA. sim. Não é, eu queria falar o seguinte, que concurso é um conjunto de informações que você vai adquirindo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É. Esse ano a gente está com o Odonto Essex, são 3 cursos para o Exército, Odonto Essex, Orto Essex e Questões Essex. Ah, mas eu vou fazer isso tudo? Aí hoje uma colega falou, não, mas aí eu vou gastar demais. Quando eu compro um carro zero, um carro 2020, e vou vendê-lo na primeira esquina depois que eu saio da concessionária, eu não consigo vendê-lo pelo jeito que eu comprei, pelo preço que eu comprei. Então isso não é investimento, isso é gasto. Quando você compra sei lá, um iPhone 11, se for só para ver WhatsApp e tirar selfie, é gasto, não é investimento. Agora, quando você compra um iPhone 11 e vive de filmagem, vive de foto, aí é outra coisa. É um investimento que você está fazendo, né? Na boa, o seu salário é em torno de 8 mil, um pouco mais, talvez, Sim. né? Pô, quanto que você gastou no curso até hoje, que você investiu no MCA até hoje? Pronto, no MCA e no Silvio e outro curso para concursos de odonto. Quanto que você gastou num todo? Eu Você investiu investi, num todo? eu investi muito, assim, porque eu também fiz coach, né? Sim, Com o Pacal, assim, que foi fundamental também para mim, porque eu passei a acreditar que o meu sonho seria possível e que eu poderia realizar esse sonho. Então, eu investi bastante, não me arrependo de nenhum centavo que eu tenha pago. De jeito nenhum, eu pagaria até o dobro. é onde eu quero chegar. Né? Não, eu investi mais de 8 mil reais, eu investi mais de 10 mil reais, eu investi 15 mil reais. Cara, E ainda o tinha primeiro o personal salário. tá assistindo aí também. Exato, sabe? Ó, eu tomo uma ocasião, na época eu era dono do Aprimore, só que no Rio não tinha EAD, e eu fechei a sala num sábado à tarde. Deu 4 horas da tarde, fechei a sala e beleza, fui ao Cinemark, que é do mesmo shopping, no shopping downtown. Chegando perto, eu encontrei um aluno nosso e a namorada dele. Na época, hoje eles são casados, têm filhos e tal.
A namorada dele, eles se conheceram na faculdade, eram namorados, ele começou a fazer o aprimore antes dela. Uhum. Ela começou depois dele e ela passou para a Marinha. Esse menino foi a 3 provas orais da Marinha. Os professores diziam para mim, cara, o fulano sabe detalhes. Foi aquele caso, você pensa que sabe orto. Sim. Até pegar uma prova do Exército, uma prova de aeronáutica, e você fala, meu Deus do céu, eu não sei orto. Você sabe, mas para concurso, não. Não é. Aí tá. Esse menino, ele tinha sido reprovado pela 3ª vez na prova oral da Marinha. Encontrei com ele, ele saiu da sala de aula, foi encontrar com a fulana, e eu saindo para o cinema encontrei com os dois. E aí, como é que você tá? E tal. Eu, pô, cara, de novo, né? Mais uma vez. E eu, quando o aluno não passa, eu tenho uma ligação muito paternal. Eu fico agoniado. Quando o cara passa, aquela maçã dissolve. E vai embora, sabe? É quando você vê que o seu trabalho foi bem feito e levado em consideração, né? Prova oral da Marinha, ele foi reprovado, e eu fiz uma pergunta para ele, de dentista para dentista, na especialidade dele, assim, né? E na hora de explicar, ele começou a gaguejar. Sábado à tarde, indo para o cinema, ele encontrou com a namorada dele, ou seja, não tinha risco, não tinha nada que pudesse atrapalhar a vida dele. Imagino quando ele estava na frente de 3 oficiais da Marinha numa prova oral. Ele começou a gaguejar, a garota olhou para ele, olhou para mim e falou, cara, é isso. Nesse ano, ele investiu em psicologia e investiu em fonoaudiologia. Sim. No final do seguinte, eu estava na formatura dele, sabe? Então é isso, você tem que, às vezes, se transformar, né? De repente, você... O meu coach, ele falava sabe? muito isso, assim, você tem certas características que você vai ter que desenvolver para ter nesse concurso. Por exemplo, como a questão da competitividade, que eu não tinha. A questão até mesmo de pensar mais na gente, de ter que, às vezes, dizer um não para uma pessoa que quer que você saia, ou que... E até para enfrentar as coisas também, né? Assim, você tem que ser muito otimista também. Então, tem certas características até que não são tão Uma boas. vaga. Não são tão boas, mas que você tem que desenvolver um pouco naquele momento, porque são fundamentais para a aprovação. Exatamente. É isso aí. Né? Uma ocasião, chegou uma menina no curso, né? Aí eu estou mostrando o curso para ela e tal, não sei o quê, e eu cheguei numa bibliotecazinha pequena que a gente tem lá. Aí cheguei na parte dos livros, né? Falei, isso aqui são livros do concurso. Ela, peraí, eu vou ter que ler livro? Aí eu olhei para ela e falei, vai. Tá. Nunca mais a vi. Eu espero de coração que ela tenha sido bem-sucedida. Eu sei que o lance dela não é concurso, porque o primeiro bloqueio que ela viu, ela travou. Não quero não. Prova da PM. Na minha turma, 2001, na inscrição, várias pessoas desistiram na fila, porque veio um sargento fardado. Na época, a internet estava engatinhando ainda, né? A inscrição foi no hospital da polícia. Pessoal, por favor, encosta. Mandando a gente encostar no muro, é óbvio, porque tem uma particularidade do Hospital da Polícia do Rio, que a subida é uma rampa em curva, horrível. Se você fica no meio da rua conversando, vai dar problema. Então encosta. Nossa, cara grosso. Saiu da sala, saiu da fila. Outra menina, não, eu não quero subir morro. Eu não quero... Rapaz, você vai ser dentista. Você não vai... Né? A última vez que eu toquei numa arma oficialmente foi em 2001, 2002, no meu treinamento. Entendeu? Então, cara, ninguém inventa. É o que você falou, a gente cria barreiras, às vezes, que nos atrapalham, né? E uma delas é essa, é não acreditar em si, né? Então, você tem que ver que é possível, né? Pessoas de sangue e carne e osso comuns passam. Né? Falar, é uma vaga só, não vou passar. E aí a gente vai vendo que vai conseguindo chegar um pouco mais perto, né? Outras pessoas que estão estudando com você passam também. Então, você vai vendo que é possível, né? E às vezes também o que acontece é que você também está estudando e que, tipo, uma hora eu vou passar, estou estudando, assim, a consequência é que eu passe, mas não é assim.
Você tem que acreditar que aquele é o seu ano e é aquele que você vai passar. Porque senão o tempo vai passando e você não passa, né? Vai. Eu estava falando há pouco tempo com uma menina que ela é bucomaxilo, né? Está com 27 anos, está com boi na sombra, né? Ela tem a felicidade, a opção da escolha, né? Sim. E ontem eu entrevistei aqui um buco, o Rafael, que é de Maceió, e ele falou, cara, eu tenho 34. Pô, acabou. Se ele não tivesse passado no passado, um abraço, perdeu, não vai ter outra chance, né? Então a gente tem que fazer o mais rápido que você puder esse processo de mudança, né? Esse processo de mudança é muito importante, né? Uhum. E ela que estava voltando eu passei no meu penúltimo ano de temporária, né, para terminar o meu tempo de temporário, e também na minha penúltima tentativa para aeronáutica, né? Então, certo. não tive assim a angústia, né, de tentar o último ano, graças a Deus, porque deve ser muito difícil. Você pensar que a última prova... A pressão é gigantesca, né? E vem cá, você lembra da sua média? Você lembra, não é média, mas você lembra quantas você acertou, quantos você errou de... Eu dei uma olhada hoje, que se ele perguntar, eu fiz a média de 8,9, né, geral, eu tenho aqui anotada. Fiz 25 questões de português e 28 de ortodontia. Né? Eu fiquei em primeiro lugar no CADA geral. Legal. Então você fez 28 de ortodontia. Isso. E fiz 25 de português. Eu consegui, na época, eu enviei alguns recursos, aí consegui um de português e um de orto. Legal. E isso na redação? Na redação eu tirei 8,6. Ok, legal. Eu fazia uma redação por semana. E aí eu tinha aulas aos sábados, né, com o professor Silvio, e também enviava para a Cris, né, a redação. A mesma redação eu enviava para os dois. Os dois corrigiam. E aí, essa redação que eu fiz na semana, eles corrigiam. E aí eu refazia a mesma redação e fazia uma nova. Com um acerto que eles apontaram, com as modificações que eles apontaram. Eu ia acostumando também o meu cérebro, né, a fazer o correto. E também acabava que eu treinava a questão do tempo, porque assim, o tempo na prova é muito curto, pelo menos para mim eu achava muito curto. E aí, pelo menos eu tinha que ganhar tempo para passar limpo a redação. Então, era ali que eu tinha que ganhar um tempinho. Então, eu treinava isso também, eu cronometrava isso, para poder passar o mais rápido possível. Legal. E vem cá, depois que você passou, como é que foi, assim, com a família? Com a família? Foi emoção, né? Uma emoção muito grande. Quem me deu a notícia primeiro que eu tinha passado na primeira fase foi a Ana Cláudia. Eu estava entrando no médico e aí ela me ligou. Ela me ligou. E aí, ela é um doce. Você viu, não sei o que eu fiz. O que ela fez? Você está em segundo lugar e tal, não sei o que. Eu digo, meu Deus e tal. Eu já fiquei nervosa. Nesse dia eu já comemorei, assim, muito, né? Fui contando para os amigos e tudo, e o pessoal foi indo e, assim, eu comemorei demais. Eu confesso, eu não sou de beber, nesse dia eu bebi. É uma felicidade grande. Mas, assim, não era o resultado final ainda, né? E aí, teve o resultado final e, assim, é uma emoção indescritível, assim. O ano de 2017, que foi o ano que eu recebi o resultado, e o ano de 2018, que eu fiz o curso, são anos inesquecíveis na minha vida. Sim. E vem cá, o curso em BH, muito pão de queijo, muito sanduíche de pão com linguiça, não é isso? Eu engordei. E muita cerveja. O pessoal fala que emagrece, mas eu não emagreci lá, não. O curso da aeronáutica de formação você engorda. Do exército e marinha você emagrece. Mas na aeronáutica... É mais tempo, né? O deles, então... Mas eu acabei... Não, na aeronáutica... Vê se é isso. Vocês saíam durante a semana com o comandante da companhia de vocês, não saíam? Não.
para tomar cerveja, essas coisas, não tinha, não? Não, tinha, a gente saía com a turma. Eu não era muito de sair assim, mas a gente saía com a turma para ir lanchar e tudo. E assim, a turma da gente, ela foi a primeira em Lagoa Santa. Então, Ah, sim, eu lembro. Foi. foi a primeira turma no Ciar Novo, né? Que é a coisa mais linda do mundo. Nossa, meu Deus do céu. É lindo demais. Maravilhoso. É. Parece que a gente está em outro país, assim. É muito lindo. E Eu aí, estava ano passado nessa formatura, chovendo, um frio danado, e caramba, que formatura maravilhosa que foi. Detalhe, né? Você foi a pé para o baile. isso, o baile foi assim na Né? minha casa, né? É isso aí. Você sai do pátio, onde é o baile? É na cozinha. Aí você sai da sala, vai para a cozinha. Foi bem pertinho do meu Nossa, alojamento. legal, legal. Então, aí voltando, a gente estava falando do Ceará, né? E aí a gente não saía na cidade, a cidade é bem pequena, é muito aconchegante, Lagoa Santa, e fica um Santa pouco uma delícia. distante para a gente ficar indo para Belo Horizonte. É uns Sim. 40 minutos, mas ficar indo de carro e tudo, né? Acaba sendo perigoso. Então a gente ficava mais em Lagoa Santa e assim, ia para lanchonetes e tudo, algumas pessoas iam para barzinhos e tal. Alguns instrutores iam, né, com o pessoal da turma, mas não todos. Não, não, sim, sim, sim. Mas eu falo isso pelo seguinte: no Exército e na Marinha acontece uma distância entre os instrutores e o corpo de alunos, né? Na Uhum. aeronáutica, não. Rola uma Não, confraternização maior, eles né? são eles são Sim, como baixou o uma figura, respeito. como uma figura paterna, eu acredito, assim, sabe? Exatamente. Tanto é que o meu pai é falecido, né? Mas no meu baile, eu dancei com o Capitão Joebert, que é um dos nossos comandantes, assim, do terceiro esquadrão. Então, Legal, legal. então, eles têm essa figura, assim, e um exemplo pra gente seguir nessa carreira militar. Legal, legal. E fica para sempre, né? Sim, sim, com certeza. A Para gratidão, o sempre. carinho, é pra Isso sempre. aí. Ontem eu fiz 32 anos de formado em sargento, né? E, E a minha turma, todo dia no WhatsApp, quando tem menos de 500 postagens, é que alguém morreu, aconteceu alguma coisa. uhum. Porque, né, caramba, todo dia a gente ri, um brinca com o outro, não sei o quê, e todo ano a gente se encontra. E todo encontro sempre rola o nome dos comandantes de companhia, de pelotão. A Força Aérea tem esse detalhe, essa aglutinação. Fora que é o seguinte, na formatura, a quantidade de tenentes e capitães é enorme. Os caras vão como convidados, Sim, alguns comandantes liberam você até de escala de serviço para você ir. A sim. formatura que acontece tipo um encontro de turma, não é isso? Sim, com certeza. Na minha formatura foi uma amiga minha do EAS, que é a Magali, foi a Capitão Magluf, que é uma grande amiga minha também, a Major Maibi, o esposo dela, que é o Coronel Silva Lopes, e foi a Clara e o esposo também. Então, assim, foi muita gente da aeronáutica. Eles foram de Natal para lá. Então, Sim. tem muita gente do Rio, né, que vai, assim, Vai. muita gente Nossa. do Rio. Ó, eu encontrei lá o André Moro, capitão, né, que é professor nosso lá, a Bia, o Gustavo, que saiu lá do Rio para cá, a Vânia Bley, que Sim, falou comigo anteontem, ela estava super lá simpática. também. Não, simpaticíssima, né? Então, quer dizer, a aeronáutica tem isso. Ela, das três, na boa, é a melhor. Em termos de qualidade de vida, na boa as três. Família, assim. Eu agora falo Sim, que eu tenho irmãos pelo Brasil inteiro, né? É exatamente. bem isso. Por mais que a gente não tenha criado tanto vínculo, assim, a gente cria vínculos, logo, lógico, né? No curso, assim, vínculos indescritíveis, assim. Eu tenho irmãos, assim, no curso. Mas lógico que, assim, uma turma de 112 pessoas, de mais de 100 pessoas, você não tem como criar Embate intimidade todo com mundo. todos, né? Isso. Mas eu hoje tenho a certeza que se for em uma cidade e tiver alguém da minha turma, eu sei que eu vou ser acolhida. E assim eles também serão acolhidos aqui em Natal. Então isso é muito interessante. Aqui no Rio, nós policiais cagões, né? Que é o meu caso. Os policiais de carreira, os combatentes, não. Mas a gente, que é da área de saúde, né? A gente não anda, claro, com a nossa carteira, óbvio, né? Que Sim. é um assalto, né? Não pode. Quando você encontra um policial, por alguma situação você encontra um policial, aí
acontece uma troca de informações e quando você fala o seu RG ou a sua turma, ao cara, tá. Ele já vê mais ou menos, entendeu? Eu Aham. já vi isso. Eu estava conversando uma vez com um cara da minha turma que é coronel aviador da aeronáutica. Aí eu e ele, tal, não sei o que, numa formatura no CEAR antigo. Aí chega um camarada, começa a conversar e tal, ele perguntou, sai de qual turma? Ou seja, é uma identificação automática, né? E, Que você vê que você tem experiência, vê que você passou por coisas que a outra pessoa passou. Então rola uma identidade, uma sincronia quase que imediata, né? aham, sim. O Gustavo Forte, deve ser o Gustavo Forte, aqui o nome é Gu Forte, perguntando como foi a sua prática, a prova prática de ortodontia. Sim, então, adiantando assim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa quiser entrar no meu Instagram para perguntar, eu estou à disposição, tá? Assim, no meio desse meu percurso, eu tive verdadeiros anjos na minha vida que me ajudaram e que tiraram dúvidas minhas, então eu também estou à disposição para isso. A prova Isso prática de ortodontia, assim, é normal, a pessoa fica mega hiper nervosa, né? Então, é prática oral, né? é natural. É uma das fases, assim, bem difíceis, assim, de questão de nervosismo. E aí, a parte prática é para você fazer um arco ideal e também um arco de... dois arcos ideais, né? O superior e o inferior. Um arco de retração superior. E tem também uma segunda fase que é para analisar uma documentação ortodôntica, fazer a análise, cefalometria e também fazer o diagnóstico e o planejamento daquele caso. E aí depois você parte para a prova oral, que são questões sobre o seu planejamento. É isso aí, basicamente, é mais ou menos isso. Só isso. É só isso, assim, que eu treinei. Eu confesso que eu treinei para poder fazer naquele tempo, fazer o meu melhor possível, né? Sim, Eu exatamente, exatamente. tive aulas com um professor, Mauro, né? Que é daqui do meu estado, para poder ganhar mais habilidade e tudo, para ter rapidez. Sim, E a gente tem que chegar assim com uma certa habilidade assim, maior, porque vai ter o nervosismo como um fator claro. negativo. Então você tem que ir mais seguro, né? É igual o Qual a teste linha? físico. Sim. E o teste físico, como é que foi? Então, durante esse meu período temporário, eu tive um problema no joelho, tinha condromalácia, e eu deixei de correr durante 2 anos. Então, assim, mais estudando para o concurso. E aí os médicos diziam que eu não iria mais correr. Aí eu disse, não, mas eu preciso correr porque eu tenho que fazer o teste físico e tal. Eu disse, não, aí a gente vai ter que injetar medicações no seu joelho e tal para você voltar a correr. Só que aí eu fui voltando a correr. E aí contratei um personal, o Thiago Senna, e aí a gente foi voltando a correr e sempre tive muita dificuldade em correr. E aí uma das metas também do coach, né, dos meus estudos, é que eu corresse 8 quilômetros. Essa meta fui eu que coloquei, Uhum. coloquei uma data, como se fosse um obstáculo para eu poder vencer. E aí eu Sim. corri 10 quilômetros, eu não corria 100 metros. Me Então, dá o telefone desse seu coach, pelo amor de Deus. Estou precisando dele. O o nome dele sofá e é a Netflix Cacau. aqui em casa. E aí eu corri esses 10 quilômetros junto com o meu personal. A gente treinou para isso. Então eu fazia os meus treinamentos, né, com ele. Queira ou não queira também era uma forma de desestressar, de focar em outra parte. E eu Sim. estava também Sair do fazendo algo ambiente. que era para o meu concurso. Então era bom pelos dois lados. E aí eu treinava muito, assim, antes do teste físico, quando saiu já o resultado que eu tinha passado, antes do teste físico, eu corria de meio-dia em ponto, para poder me acostumar com o sol, porque o meu teste físico foi em Recife, e assim, 10 e pouco da manhã, então era um sol muito forte. E eu tinha que chegar com a sobra porque eu tinha dificuldade em correr. E eu sabia que eu ia estar ansiosa. Então, com ansiedade, a frequência, né, respiratória aumenta, tudo aumenta os batimentos, e aí você já começa meio cansada, né? Já começa a correr meio cansada. Já começa perdendo, né? Já começa perdendo. Então eu tinha que chegar bem, assim. Mas graças a Deus Legal. deu certo, né? Mas era engraçado, assim, que eu corria, eu fazia querendo fazer o mais rápido possível.
E aí os instrutores, é como você fala, assim, é uma família, os instrutores vai dando força para você na hora da prova. Vai, fulano, vai cicrano, não sei o quê. E aí a gente ia, assim, da emoção, né? Bem Não interessante. querem prejudicar ninguém. Não querendo prejudicar ninguém. E assim, é angustiante porque é 2 minutos de corrida. E eu ficava pensando, meu Deus, se eu cair aqui, meu Deus, e agora? Não sei. Né? Então, porque, para quem não sabe, o teste físico, a prova oral, essas fases, elas são apenas eliminatórias, né? Não é classificatório. Sim, Então, você tá você, apta ou não. isso, você concorre com você mesmo. Então, mas o seu concorrente está lá, do teu lado, né? Rezando para você tropeçar. Né? Hã? Oi? Rezando para você tropeçar. Graças a Deus, a minha concorrente que estava comigo, a Rafaela, ela passou para o Exército, né? Assim, uma grande felicidade. E acabou Esse se ano, é. tornando-se uma amiga minha. Então, Sim, assim, sim. ela é um amor. Ela saiu para comemorar comigo depois da prova oral. A gente foi comemorar juntas, né? E a hora dela Legal. também chegou, né? Eu fico muito feliz. Vocês viram? A Rafaela, que passou para o Exército, um dos 5 que a gente ajudou ano passado, né? Ela é ortodontista e foi a segunda colocada na ortodontia. Segunda colocada não, ela passou junto Não, contigo. ela foi em terceira colocada, porque no meu ano foram 2 vagas, né? Passou eu e a Ana Carolina, e ela ficou em terceiro. Ok. Eu lembro quando eu reprovava em concurso, eu me reprovei, eu passei para a aeronáutica em 2000, só que eu fiquei reprovado por motivos aí, né? Na época a aeronáutica não era fácil. Uhum. E em 2002, a gente começou o curso em 2001, em ano de 2001, não era o Aprimora, era o outro, era o WRM na época, eu e mais 2 colegas dentistas, né? Que a gente começou. E nesse ano a gente aprovou uma penca para o bombeiro, foi legal. E na PM fui eu e mais 12, né? No ano seguinte a gente aprovou para a Marinha e foi. Marinha, Exército, PM, Bombeiro. Aeronáutica nunca saía. Até que saiu um colega. E se não me engano, ano tal, não vou falar não, porque o mundo é tão pequeno, né, que se bobear, daqui a pouco você vai ligar o nome da pessoa, não é delicado isso. Esse cara estudava. Ele passou, eu falei, cara, enfim, um para aeronáutica. Legal. Eu soube o que aconteceu comigo e eu pensava que fosse só peixe que entrava. Mas como esse garoto entrou, eu falei, legal. Estou na Sapucaí, tempos depois, já tinha entrado na polícia e tal, não sei o quê, né? Estava lá no camarote da PM. E o setor de camarote da Sapucaí tem uma área de alimentação, lá atrás, nos bastidores e tal. Eu estou lá. Encontrei com ele. Lógico, eu e ele, no carnaval, eu bêbado de um lado, ele bêbado do outro. E aí, cara, como é que tá e tal? Ele fala, mas olha, vou te falar a verdade. Paguei 35 mil reais pela vaga. Ali o meu chão abriu um buraco, sabe? Eu fiquei... Pessoal, na boa, eu conto isso para todo mundo desde o dia que eu soube isso. Foi num domingo de carnaval, tá? Não estou desabafando agora, não. Que eu falo mesmo e não tem história. Não... Se você tiver uma coisa que não quiser que eu conte para ninguém, não conte, porque eu sou um fofoqueiro de marca maior. Tá certo? E é isso. Na época, tinha essa conduta. Até que algumas coisas aconteceram, né? Descobriram e tal, não sei o quê, e aí foi. Né? Acabou com a farra. Hoje não, a gente aprova o pessoal na aeronáutica, na marinha, no exército, PM, prefeituras, porque é muito difícil você mentir com a internet. No último concurso da É PM, muito grande, né, hoje em dia. não tem como. No último concurso da PM, 2010, dos 70, eu era dono do Aprimório, coordenador de odonto na época, a gente aprovou 58. Todos sabiam o CPF de todos. Eu lembro que o comandante do Centro de Instrução e Recrutamento de Praças, de Centro de Seleção, Coronel Frederico, na época, eu conversando com ele, ele fez questão de deixar todo o concurso aberto. Ou seja, eu sabia quanto você fez, eu conseguia acessar a sua prova escrita, ele fez questão de escanear toda, ou seja, foi um concurso extremamente lícito, né? Então, atualmente, é impossível, praticamente, você ter um esquema de entrar alguém pela janela e tal, né? E eu fico muito orgulhoso porque, cara, boa parte da galera que entra passa por nós, né? E isso reverbera, né? Você não está sozinha, né? E essa história que você está falando da Rafaela, a sua, eu ouço isso quase que todo dia.
sempre tem alguém que eu encontro, que eu converso, que eu ligo, WhatsApp e tal, que, pô, você vê que para passar, na boa, gente, para passar, você tem que se transformar. Se chegasse um tempo atrás e falasse para você essa história, se você pegar esse vídeo seu de hoje e jogar 3, 4 anos atrás para você, talvez você não ia acreditar no que você estivesse ouvindo. Sim, sim. Né? É. É a palavra transformação, é a palavra de ordem. Hoje eu sou uma outra pessoa, assim, lógico, né? Como eu falei, adquiri características que eu precisava adquirir naquele momento, né? E mudei muita coisa em mim para conseguir isso. Lógico, sempre respeitando, né? Mantendo os princípios éticos e tal. E também no curso em si, você muda. Você não, eu costumo falar que não tem como sair do CA sendo a mesma pessoa. Você muda. Não tem como. Passar Você por já uma era temporária, disciplina, já era militar, mas mas é mudei, isso assim, aí. não tem como, eu não participei de quinzentena lá, eu tive quinzentena, o acampamento é totalmente diferente. Então, o convívio com as pessoas, né, é diferente, você não tem como ser a mesma pessoa. Sim, sim. Ó, a Rafaela Silveira, RJ, ela está perguntando, será que vai ter Cadar esse ano ainda? Fala aí a voz da aeronáutica. A gente não tem essa informação, né, assim, oficial. Não tenho como afirmar, né, com a certeza, mas alguns concursos eles já estão voltando. O concurso de temporário, o MFDV já voltou, né, o edital, que estava suspenso também, né, e alguns outros editais também já estão voltando. Então, possivelmente, né, se prepare que, se Deus quiser, volta, né, esse ano ainda. Sim, 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 é isso aí. É aquele caso, né? Você tem que aprender. A vida te ensina muitas coisas, uma delas é essa, né, cara? É o lance do limão da limonada, não tem jeito, né? Aqui no Rio você está sendo obrigado a ficar em casa, em alguns lugares você tem lockdown também, em outros é mais relaxado e tal. Cara, aproveita. Eu tenho certeza que a maioria de nós terá saudade dessa época em que você se sentia na obrigação de ficar em casa e não atender. Eu tenho certeza absoluta disso. Quem aproveitar, quem viver, verá. E esse ano, por incrível que pareça, a média de inscrições na Marinha e na Aeronáutica foi baixíssima, papo de 50% em relação ao ano passado. Estou conversando hoje com uma farmacêutica de Pirassununga. Oi? É a hora, então, né? É a hora. E ela falou, não, esse ano foi metade dos inscritos em farmácia hospitalar, farmácia bioquímica, do que no ano passado. Nossa, legal. Ó, a Tati Magluf está dizendo que comemoramos muito. É a Capitão Magluf. A Cine Marinho. A Aninha, né? A Aninha sempre foi muito dedicada nos estudos. Legal, legal, legal. Eu não estou conseguindo ver os comentários, então, desculpa. Não, sim. Ó, mas o Fabiano beijo falou. para todo mundo, para todos os meus amigos. Sim. O Fábio Silva falou aqui, Fábio Silva Lopes. É o Coronel Depende do Silva instrutor. Lopes. Ah, é? Ô, coronel. Olha, pera, com essa mão aqui. Infante. Isso aí. Né? Lagoa Santa é uma delícia, realmente. Emocionante. Muita chuva e muita vibração. Tati Magluf falou isso aí, e realmente, você sabe, eu estava ao lado da família, da menina de dentística, que ela passou para o exército e trocou. Né? Da Keila. Exatamente. Teve uma galera que levou guarda-chuva, né? Os mais espertos levaram guarda-chuva, e os outros não levaram guarda-chuva. Nenhum parente arredou o pé. A galera que estava segurando as espadas, mas olha, a espada é a espada, é a arma do oficial. Como eu já vivi aquilo, eu sei o que é ficar na formatura, não sei o quê, na chuva, no sol e blá, blá, blá. E como eu sei agora o que é vibrar por dentro, quando eu vejo a galera passando, né, eu consigo ter as duas visões. A coisa mais difícil que tem num dia é conseguir tirar a espada da mão de um pai, de uma mãe ou de um marido. Quando você... Quem entregou a espada para você? A minha mãe. A sua mãe. Isso. Eu não a conheço, por enquanto não. Né? Que assim que eu for da tua, vou tomar um café contigo.
Sim, com certeza. E eu tenho certeza absoluta que ela estava segurando a espada com as duas mãos. É mais fácil você acertar na Mega Sena do que tirar a espada daquela senhora. Né? Então, e quando aconteceu, né, o lance da troca de platinas e tal, não sei o que você entrega a espada para o formando e tal, né? Poxa, o pessoal foi na chuva, sabe? E não foi aquela chuva torrencial também, não. Foi aquela chuvinha chata, aquela chuvinha que, puta, não É, vai parar não, cara? Né? já Poxa, choveu, anoiteceu, na hora de jogar o cap, já estava à noite. já. Mas foi assim, é uma emoção absurda, né? É. Deixa eu ver se tem mais aqui. Que orgulho, Renato Galvão, Renata Galvão, Ah, também serve aqui Camila, na dentista. legal. Camila, minha irmã de Natal. Ai, minha amiga Ah, de alojamento. A engenheira passou com 24 anos, novinha. você está brincando. Ah, vem cá, ela serve aqui no Rio? Serve aí no Rio. É a Camila? É, Camila. Camila, se você quiser entrar em contato comigo, é só entrar no MCA Concursos, tá? Que eu tenho loucura para abrir engenharia. Eu fiz até o terceiro período de engenharia quando era sargento, eu era técnico de edificações da aeronáutica. Uhum. Eu fiz até o terceiro período de engenharia, depois eu troquei para odonto, ambas na Federal, lá do Amazonas. E, na boa, Camila, se você quiser, a gente conversa sobre coordenação de curso, tá? Eu Ela sou é novinha, coordenador de mas odonto. é muito boa. Eu só vi o pessoal ligando que ela tinha passado em outros concursos. Ela disse, não, eu quero a FAB. Se apaixonou. Ah, legal, legal, legal. Eu Então, brincava Camila, com está feito o ela, convite, tá? porque a gente tem um período de adaptação, né, o TMB, que a gente chama, Sim. e aí, tipo, hoje eu tô com 34, né? Aí, e ela com 20 e poucos anos, ela era do meu alojamento, né, no mesmo quarto a gente. Eu dizia, Camila, pelo amor de Deus, cansa, que eles estão esperando só você cansar. Não dá, eu não aguento mais. E ela Muito acordava bom, muito elétrica, né? bom. Bem Pô, 24 anos, né? Vibrando com aeronáutica, você tá vibrante. brincando, né? Ó, a Ionete Correia tá falando aqui, gostaria muito de saber notícias do Coronel Previtera. É minha tia. Aí depois... Ah, beleza, então tá bom. É isso aí. Quando acaba a felicidade... Ah, tá. Perguntando aqui, você foi temporária de qual força? Ou a Rafaela, pelo jeito, chegou depois? Eu fui temporária da aeronáutica mesmo, por análise de currículo, né? E eu entrei no EAS em 2012, no ano de 2012. Aí fiquei temporária até o ano de 2018, né? Que foi quando eu comecei o curso que tinha passado no CADA 2019. Ontem, Não, 2000. uma menina perguntou assim: Ah, você só está entrevistando pessoas que foram alunos, né, do MCA, passaram, só que a maioria é temporário, foi temporário. Tem alguma relação? Eu falei, cara, Sinal de que é bom, né? Sinal de que é bom. a única relação que existe é essa, né? Você está civil, aí mostra seu currículo, faz a prova, como é o caso da Marinha, entra. Cara, depois que você chega lá, você começa a ver a vida do pessoal de carreira e o ambiente é uma delícia. Você É, quer aquilo. a Você gente tem não uma tem motivação extra, isso. Como né? temporário, a gente não tem nenhum tipo de vantagem com relação à prova, avaliação, essas coisas, nada. Eu Exatamente. não conheci o pessoal da banca, não tem nada com relação a isso, assim, de vantagem, né? O que eu falo, assim, que a minha grande vantagem quando eu fui para o curso é porque eu sabia, eu tinha um amadurecimento, assim, nesse sentido de que eu sabia onde eu deveria estudar mais no curso do CAA, né? E o que é que seria Legal. importante para a minha carreira, né? Então, e assim, eu sabia que eu tinha que aproveitar aquilo realmente, eu tinha essa total certeza, né? Que era um momento na minha vida. Então, eu acho que essas são as grandes vantagens. Mas com relação a ter vantagens, né? Tipo, é porque é temporário, vai passar mais fácil, isso não tem, não. A gente É concorreu de impossível, igual né? para igual. É. A Tati Magluf está falando aqui, a canção da despedida me emociona até hoje quando lembro. Vê se é essa daqui. Adeus, querida Vida de escola, escola, adeus, Deus. adeus, templo de luz. E uma outra canção que me emocionava muito, né? Que me emociona é a canção do Ceará. Porque no cursinho de vocês colocam o começo, né, da canção, assim, o ser, saber,
Agir e liderar esse é o lema do É, CIA. Então, quando eu fui, assim, quando eu escutei pela primeira vez lá, né, a emoção foi grande. Foi legal, bem grande. legal. Nossa, eu fiquei agoniado agora, porque esse ano as vinhetas foram todas com rock and roll. Ah, mas tem que voltar depois, colocar. Tem que É voltar estimulante, pro assim. hino respectivo. É Não, tá certo, tá estimulante. certo. Confesso Eu vi que o filme do Coringa e o David, que é o garoto que filma, né? Eu falo garoto porque é garoto. Pra mim, você é garota, todo mundo é garoto. E eu falo com ele, rapaz, você viu o Coringa? A gente começou a conversar sobre o Coringa, eu falei, David, tá aí. As músicas, aí a gente usou o soundtrack do Coringa para algumas colocar nessas vinhetas esse ano, mas eu vou colocar hino militar a partir do ano que vem. mas Deixa eu ver aqui. Roberta Freire está vendo você também. Um beijo, Roberta. da minha turma também foi uma lutadora, né? Já Isso tinha ido aí. algumas vezes para a prova oral e a hora dela chegou também, graças a Deus. Isso aí. Quando a Roberta passou, pô, foi uma daquelas maçãs que passou. Que alívio da Roberta ter passado. Você começa a encontrar com todo mundo, começa a conhecer todo mundo, É, né? Então, puxa, eu como eu não tinha ido em nenhuma fase, né? Assim, não tinha passado para as outras fases, eu conhecia por nome, assim, as pessoas, porque ficava vendo que a pessoa tinha tirado nota boa e tal. E aí conhecia meio que por nome. sim, sim, sim. Ana, pô, muitíssimo obrigado, tá? Você tem alguma coisa para... Ah, tá aqui, ó. A Beatriz Paiva está perguntando qual a sua carga horária. Então, como eu falei, né, passei a me dedicar mais aos estudos. Eu era temporária, então a gente tinha um turno de trabalho, né, por dia. E eu também atendia em consultório particular, mas só que eu só atendia nas quintas-feiras à tarde, porque o meu consultório ele era como se fosse um plano B para mim. Se eu não passasse na aeronáutica, eu iria atuar no meu consultório. Claro. E aí, os demais dias e horários, era estudando direto. Final de semana eu estudava também. A minha diversão era, tipo, no sábado eu ia almoçar no shopping, fazer Tá uma acabando das o tempo, coisas. a gente vai voltar, tá? Tá. Tá acabando o Aí, tempo, já voltamos. pronto. E aí eu ia ao shopping, almoçava e depois eu tinha aula de português. E aí assistia um filme no sábado à noite, essa era a minha diversão. Mas nos outros horários era estudando direto. Eu tinha um aplicativo de horário, então dava mais ou menos uma faixa de 6 horas por. Você estava falando do tempo que você estudava, não é isso? A forma que você estudava e tal, né? Isso. Então, o tempo que eu tinha livre eu estudava. Agora, assim, eu não tinha um perfil de estudar até tarde. Então, eu estudava até 10 horas da noite. E no outro dia eu acordava cedo, assim, final de semana eu também acordava cedo, 6 horas da manhã, e começava a estudar. O que eu achava interessante, assim, que eu fiz no ano que eu passei também, foi simulados, assim, eu fazia aos domingos, no horário da prova, o meu vizinho, meu ex-vizinho, ele cedia a casa dele, que ele não estava em casa, e aí eu ia fazer a prova lá, me arrumava toda, fazia tudo e levava as provas anteriores, levava lanchinho, fazia tudo, e fazia um verdadeiro simulado, né? Porque para quem não sabe, o Você horário... levava identidade? Não. Então não simulava tanto assim. E aí eu levava tudo e assim, eu esqueci o que eu ia falar. Você Mas fazia simulado, a casa vizinha, levava tudo para lá. levava tudo. Sim, então, para quem não sabe, o horário da prova, né, pega o horário do almoço. Então é bem complicado, assim, para quem tipo sente fome, alguma coisa assim, apesar de que na hora você não pensa em nada disso. Mas, mas aí eu fazia bem no horário mesmo da prova, para poder Sim, simular bem como era, né? Como seria no dia da prova. E a questão do tempo, exato. porque o tempo é bem corrido. Que Sim, são sim, 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 30 sim. questões de português, 30 da específica, mais uma redação, assim. E redação a gente gasta bastante tempo fazendo. Exatamente. Não tem como. Eu sempre falo para os colegas, né, quando chega perto da prova e tal, faltando um mês da prova, o ideal é você acordar todo domingo por volta de 6 da manhã. Uhum. Senta e estuda como se estivesse na prova, né?
com o tempo você pega um pouquinho de experiência, né? Uhum. Então já houve coisas que aconteceram com colegas, alunos, que, nossa, tá, como é que isso acontece? Mas acontece. Uma delas é meninas trocarem a bolsa no dia do concurso. E a carteira com a carteira de identidade estava na bolsa antiga. Isso. Né? Outra coisa, terminou, eu até contei isso ontem para o Rafael, terminou uma ocasião, uma aula na Barra, no dia seguinte, prova da Marinha, e 4 colegas foram para uma churrascaria aqui no Rio. E quando você vai para a churrascaria, você não come alface, você não come um bifinho, você quer, né, comer até exaustão. Eu Uhum. sei, no dia seguinte, só encontrei 2, outros 2 não sei onde estavam, né, e estavam mortos, em frangalhos. Não quer dizer, essa preparação, esse ritual que você fazia todo domingo, nossa, desculpa, gente, tem que ser feito. Ah, é coisa de maluco? Não. É coisa de oficial da aeronáutica, sabe? Mas né? É, Ah, é uma lavagem cerebral. Depois você suja o cérebro do jeito que você quiser, sabe? Pô. Mas é mesmo. É durante um tempo que você vai se dedicar para o resto da vida. Para o resto da vida, né? sim. Então é isso. Você tem que se dedicar, tem que fazer coisas diferentes. Quando você vier aqui ao Rio, e caso você vá até a Barra, lá no downtown, a gente vai tomar um café na sala, e eu coloquei na sala uma frase assim: faça o que a maioria não está disposta a fazer para obter resultados que a maioria jamais terá, Sim, com certeza. sabe? Então, cara, pô, Tem que igual hoje, eu estou com criar. 50 anos, aposentado, um salário razoável, muito bom, aliás, né? E é isso, né? Eu devo morrer com uns 98 anos. Então, de hoje até o meu último dia, a PM vai bancar a minha vida sim. Ah, mas é muito novo e não sei o quê. Cara, aos 16, 15 anos, eu estava estudando matemática e português para entrar numa prova, para passar numa prova, Sim. né? Então, aos 17 eu estava fardado. Então, se você falar isso para um garoto hoje, de acordo com quem você disser, ele vai rir na sua cara, né? Eu não quero fazer isso não, palhaçada. Aí você vai ter resultados de quem não fez o que É. era para ter sido feito, né? E a gratidão de estar trabalhando onde a pessoa gosta, né? E fazer o que você ama é muito grande, assim. E eu que tive o gostinho de ter tido isso como temporária, acaba que, tipo, eu não me via saindo da FAB. Então, era difícil estar chegando o tempo que eu tinha que sair e não ter passado. Então, é meio que desesperador, assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Sim, sim, é isso aí. Ó, a Ionete Correia está dizendo aqui, entender a preparação de cada vez mais profissional e determinada. Uma mudança de vida para chegar ao objetivo. Foi muito bom É, estar aqui ouvindo tudo isso. Ah, que bom. Vocês são ela top e minha sobrinha é uma vencedora. Ah, que legal! ela é minha tia. Na época ela ficava brigando. Você tem que sair, vai ficar estudando, né? Vai ficar estudando, você é uma moça, tem que sair. Eu disse, tia, me deixa. Inclusive, no casamento do filho dela, Rafael, que tá aí, eu não fui para casamento em Brasília, porque eu estava estudando, né? O casamento do meu primo, pedi todas as desculpas, assim. E uma das primeiras viagens que eu No fiz, próximo eu você vai. passei. Não, no próximo não, ele vai ficar eternamente casado com a Aline. É, mas uma das viagens que eu fiz logo quando eu me formei foi ir a Brasília, né, para conhecer a filha dele e Legal. meio que né, compensar um pouquinho a minha ausência na festa de casamento deles. Sim, sim. Você falou de casamento, né? Teve. Ó, tá aqui, ó. A Laura. Quem trabalha o dia todo, qual a dica para organizar os horários para estudar? Então, eu, assim, eu sempre fui muito disciplinada, né? Minha mãe, assim, me educou de forma bem disciplinada. Eu tinha horário para tudo. E Legal. aí, assim, o que eu fazia, né, era colocar um tempo maior para a parte específica, porque tinha bem mais, assim, um conteúdo maior. Geralmente eu colocava a parte do horário da noite para as videoaulas do MCA e também para questões, porque era o horário que eu estaria mais cansada. Então,
as questões são mais dinâmicas e tudo. Então, acaba que era melhor, eu achava melhor isso. Eu tinha uns planners, assim, que o pessoal chama, né? Que aí eu ia colocando os horários que eu ia estudando e tal, e tinha também esse aplicativo que era, acho que era aprovado, que também contabiliza os horários que a pessoa está estudando, então, assim, servia como se fosse um estímulo. E aí, mas eu, assim, fiz os estudos de várias formas, assim, tipo, estudando 2 horas específicas, 2 horas português, ou um turno português, um turno específico. Fazia dessa forma. Mas eu preferia por turnos, e não de 2 em 2 horas. Eu achava Sim, mais sim, sim. interessante. Mas dividia mais ou menos isso, assim, dessa forma. Legal. Ó, o Rafael, seu primo, está falando aqui. Ó. Desculpas publicamente aceitas. A live está servindo para lavar uma roupinha boa também, hein? É. Falando em lavar roupa, rapaz, eu estava numa formatura da aeronáutica. Já contei essa história já, mas eu vou contar de novo, porque eu sou velho, o velho adora repetir história, né? E eu conheci o pai de uma ex-aluna nossa, formanda na ocasião. Ele, cara, você que é Marco Aurélio, tudo bem? Então, opa, tudo bom? Eu sou o pai da fulana, pô, que legal, parabéns, tal, aquele cara. Durante o tempo fiquei com muita raiva de você. Aí eu, mas por que, meu Deus do céu? Ficou com raiva de mim? Não, porque você deu uma foto para fulana e ela colocou na porta do quarto dela. Casamento da prima, ela estava toda arrumada e tal, maquiada. Quando ela está saindo, ela viu aquela foto, ela, não, não vou não. E começou a se desmontar toda e tal, não sei o que, e ficou estudando. Aí, claro, né, pô, aquela situação chata, vamos, 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 não. Eu sei que ela não foi, brigaram entre si lá e tal, não sei o que. Eu fechei o curso no Downtown, num dos sábados, fui ao cinema ver dia de treinamento com Denzel Washington. Quando estou na terceira, quarta pipoca, toca o meu celular. Era essa menina. Ela havia passado para o exército, estava fazendo lá na Essex o treinamento, e no final de semana ela recebeu, na época, o telegrama da aeronáutica. Ela passou tanto no exército quanto na aeronáutica. Marco Aurélio, o que eu faço? Eu vai agora na sala oficial de dia, pede baixa do exército, da segunda, você tem que ir para a aeronáutica, né? Mas não, ela fez um trâmite legal e tal, e ela preferiu a aeronáutica ao exército. E na formatura ele falou. Eu falei, pô, mas e agora? Só continua com raiva? Ele, não, cara, você não sabe da mala que você me livrou. Só tenho que te agradecer. Então é isso. Todo esforço que você faz é pouco, Sim, sim. né? E você Valeu teve a pena, uma né? tia, Valeu vale, a cara. pena. Você tem uma tia que te incentivava, né? Que incentivou, né? Eu tenho um tio que ele falava para o meu pai assim, Marco Aurélio não vai ser nada não, só vai estudar. O pessoal, né, às vezes não tem um conhecimento, né, assim, de que como é Não, essa vida, né? E assim, nesse período que a gente tá, até eu fiquei meio com vergonha, né, da live, assim, de fazer a live e tudo. Mas eu disse, não, assim, tantas pessoas me ajudaram durante esse período, né, como concurseira, eu acho que eu tinha que ajudar também as outras pessoas. E assim, o período que a gente tá passando de pandemia, de um momento totalmente atípico, as pessoas estão para baixo, né? Nesse sentido, assim, de não tem uma rotina estabelecida e tudo. Então, assim, as pessoas hoje, assim, quem está estudando para o concurso, assim, pensa assim, os outros estão desse jeito, então eu tenho que melhorar, eu tenho que dar o meu melhor e tenho que aproveitar esse momento de fragilidade do próximo e ser forte e conseguir passar por tudo isso e ter esse diferencial. Então, é isso aí. quem conseguir passar por isso assim da melhor forma é quem eu acredito que nesse concurso vai passar. Então, foca. Legal. Então, eu queria Valeu, isso, assim, Ana. motivar as pessoas a estudar Olha, e acreditar que é possível. olha, tem uma aqui, ó, a Lua Barbosa está falando que história incrível, tudo que eu precisava ouvir hoje. Ai, que bom. Ô Lua, vou te dar uma dica, viu? Você não vai dormir direito, né? Que quando eu fico muito feliz eu perco o sono. Espero que a Lua perca também. Você entra no pciconcursos.com e vai fazer questões. Entra no site do CIAR, né, ou da Marinha ou do Exército e Faz a vai fazer questões. Depois que você passar, você vai fazer igual a Ana Lídia.
vai dormir a hora que quiser, acordar a hora que a corneta mandar, né, que o É, comandante mandar. final de semana Mas é acordar isso, tarde. exato, é uma fase. E depois que você passar, filha, um abraço, a vida muda. É como se tivesse passado por um portal, né? E no Uhum. seu caso, eu vou dizer, viu? Ser tenente da aeronáutica, ortodontista, sendo potiguar e morando e servindo em Natal, você está melhor do que o paraíso, viu? É Porque para ir verdade. para o paraíso você tem que morrer, né? Estou Então, na minha pô, cidade, no seu com minha caso, família, com é meus isso. amigos. Nossa, imagino. Todo mundo ia ter uma foto sua na sala assim. Ó, Ana Lídia, minha prima, ó, minha sobrinha, não sei o que e tal. E assim, É no muito trabalho, bom. É muito... no trabalho lá eu tive também um apoio muito grande do pessoal que trabalha comigo. E é um reconhecimento, né? Você vê que quem trabalha com você quer que você continue. Também é um reconhecimento do seu trabalho. É sinal de que você está fazendo um trabalho bem feito, né? E para mim isso Sim, também me motivava. Eles não me pressionavam de jeito nenhum, porque a vaga era para Natal, então às vezes podia ser que tivesse essa pressão, assim, tipo, essa vaga tem que ser sua, alguma coisa assim. Mas não, assim, eles falavam sempre de forma muito otimista e estavam sempre assim do meu lado. Eu tive total apoio da minha chefe, né? A Coronel Regina, na época, era minha chefe, dos meus amigos, né? Capitão Magluf, Magali, tanta gente assim, cena que trabalhava comigo, era meu personal. Então, assim, muita gente mesmo, legal. muito legal. Beleza. Ó, estão dizendo aqui que você não larga os livros, você já está fazendo mestrado. É, já estou fazendo mestrado. Isso aí, fecha mestrado, fecha doutorado, e quando você chegar na universidade, em alguma universidade para dar aula, que é lógico, né? Você está fazendo mestrado, doutorado para isso, né? Você É, assim, coloca uma cópia colorida da sua identidade. tá certo. Quem não quer ter uma pessoa qualificada, concursada, oficial da Força Armada, dando aula para aluno? Você está brincando. Seu nome, poxa, é mesmo. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. O pessoal vibra. E os próprios pacientes também. Você atende em consultório ainda, não? Particular? Não, foi uma das minhas opções, foi fechar o consultório, porque como eu passei 5 anos estudando, eu disse, agora eu quero viver só o meu sonho, que era ser da aeronáutica, e viver, assim, ter o meu tempo livre para fazer cursos, para viajar, para sair, para ficar em casa também de bobeira. Para Então, dormir, é para isso. Para dormir, ver para série. aproveitar minha É isso mesmo. família, para ir para os próximos casamentos. Então, assim, eu queria. Eu tive essa opção. Então, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui, foi fechar meu consultório. Sim, sim. E não porque não gostar da odontologia, não é isso não. Não, não, Não é isso não, não. por isso. Mas Ter essa opção. para quem é autônomo, né, sabe como é difícil assim para a gente, para dentista. E agora, nesse período que a Sim, gente se encontra, vai ser, a partir de agora vai ser mais difícil ainda, os custos de EPI e tudo, né, bem difícil. Então, sim, sim. Sim. mas é isso. Eu, assim, eu faço o que eu amo, né? Eu juntei a odontologia junto com o militarismo, então eu estou muito feliz naquilo que eu estou fazendo. Então, Perfeito. quem ainda Que está coisa estudando e boa. que não é temporário, assim, não vai se arrepender. Tenho certeza disso. Vai com fé que já é, né? Põe fé que já é. Igual o É. Arnaldo Antunes fala no Não livro dele, tenham né? medo, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo, o curso, né, dá para suportar tudo. Sim. Né? Eu É suportei isso com aí. 27 anos, quando eu era temporária, suportei agora, né, mais velha, com 34 e assim, com 33 e deu certo, assim, todo mundo consegue, né? Legal, E, e legal, você legal. tinha falado também da questão de tipo aeronáutica, como se fosse uma família e tudo, e realmente é. No meu curso lá no CAA, eu vi comandantes conversando com pessoas que estavam fraquejando durante o curso, assim, que estavam querendo desistir por achar que não era aquilo, né? E eu vi o Sim, sim, sim. comandante conversar, sentar, né? Um coronel sentar e conversar com essas pessoas para mostrar que a realidade depois não era aquilo, né? Que ali era um curso de formação. Então, essa Exato. atenção que tem, esse acompanhamento próximo é muito interessante, assim, muito legal. Sim, sim, sim. Já me perguntaram assim, no seu curso da PM, teve o PED para sair? Eu, hein? Você levou algum tapa na cara? Meu Deus do céu. Imaginário popular é muito forte. Não tem É, nada disso, né? já chegaram a me É mais perguntar light. também isso. Eu disse, não, não Sério tem mesmo? isso, não. Me perguntaram.
Não, não tem isso, não. A relação é outra. Teve um É colega correr meu para um muito lado e para o novo, outro. né? Oi? É correr para um lado e para o outro. É correr para trocar o uniforme rápido, né? Não é nada Sim, de... sim, é isso aí, a corneta, né? Teve um colega nosso na minha turma em 2001, isso, né? E ele muito jovem. Aí ele chegou assim na segunda semana, vem cá, quando é que a gente vai começar a sofrer? Oh. Como assim? Não tô Oi. entendendo. Não, eu quero sofrer. Pô, mas como assim eu quero sofrer, cara? Não, cara, aí tá parecendo, sei lá, militar coxinha. Ah, não, eu quero que ralar, pegar a cara na lama. Eu falei, meu, calma, cara, peraí, tá oficial, dentista, é outra coisa, não tem essa não, Mas tem né? Mas tem essa essa, parte aí de enfiar a cara na lama, tem, viu? na aeronáutica e no exército tem. Na marinha deve ter também, na PM Não não tem tem. não. No Na PM, acampamento tem uma foto lá, toda suja, mas a pessoa mergulha com gosto, assim, você exatamente, é isso aí. Pula vai na feliz, lama e não tá nem aí, né? vai. É Ah, bem pô, vai na legal essa vibração. parte. No acampamento é a melhor parte, essa parte aí. Muito legal. Sim, 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 sim. Eu lembro no meu acampamento em 86 na aeronáutica, eu comi o prato mais gostoso da minha vida, angu com abóbora. É, porque a gente saiu de manhã cedo, né? Aí andou não sei quantos quilômetros até o lugar do acampamento. Aí o dia inteiro foi aquela raçãozinha, na época era uma É, ração, né? ainda tem. Ainda tem isso, Tem. É né? 24 horas, né, com a ração. Exatamente. Fica o dia inteiro. Aí no dia seguinte, de manhã, exercício, não sei o quê, as oficinas e tal. Aí no meio da tarde rola o angu com abóbora. Rolou o angu com abóbora. Nossa, mas que maravilha! Como eu comi bem aquele dia. No meu, quando a gente chegou da parte que a gente vai caminhando, né, que a gente chama da marcha, e aí, Isso, é. quando a gente chegou, eles serviram um chocolate quente. Aí meu Deus, aqui vai ser bom demais. Eu adoro leite. Então, eles disseram, eu disse, meu Deus, isso vai ser muito bom. Aí, quando eu vi, tinham barracas para dormir. E no meu EAS a gente não teve barraca, né, para dormir. Só que assim, a barraca era toda molhada e tal, e a gente também teve a sobrevivência sem ser na barraca, né? Então, assim, foi uma Certo. semana de ralação mesmo, assim, foi pesado, né? Bem pesado, mas assim, é suportável. Você focar que Sim, aquilo ali tem um fim e que tudo vai passar, assim, e pegar o que tem de bom, assim, para servir de lição, né? Como superação e tal. Mas não exato. tenham medo Você que falou tudo certo. que o Daniel Gonçalves, ele não estava na sua formatura, mas uma vez ele passou e a Roberta ficou em segundo, periodontia, né? Uhum. E ele falou para mim, pô, cara, eu, a Roberta e tal, mas aquele sentimento assim, poxa, que triste que a Roberta não entrou, sabe? Mas ele entrou, né? E uma característica dele é o sorriso. Ele tem um sorriso maravilhoso. E toda vez que ele colocava fotos no Instagram, tá aquele Sorri. sorrisão dele. Sorriso. Aí teve uma foto que marcou muito, que no acampamento, na volta do acampamento, ele, os colegas de turma, todo mundo estrupiado, assim, todo mundo olhando para a câmera, pé da vida, né? E ele com Sorrindo. um sorrisão. Falei, caraca. Eu tenho uma parecida com essa, assim. Eu tenho uma do temporário, todo mundo prestando continência pro brigadeiro e todo mundo sério. E eu prestando continência e sorrindo, assim, bem, bem feliz, assim. A cara da felicidade, né? A cara da felicidade. Mas as minhas do Legal. acampamento também, são todas sorrindo, assim, apesar de estar sofrendo. Passei Sim, é mal e isso tudo mesmo. no acampamento, mas se supera, né? Assim, a pessoa supera depois. Eu lembrei agora do Gustavo, do Exército, e no acampamento ele tirou uma foto com a marmita, ele em pé, comendo naquele negócio do Exército, né, na marmita e Uhum. tal, com garfo, a lama acima do joelho e ele todo camuflado, todo sujo de lama, ele só o sorrisão dele. É A bem gente que legal. luta muito, a gente que esforça muito, a gente que corre muito atrás, quando a gente consegue, todo dia amanhece com sabor de chocolate com leite, viu? É, É muito bom. É é, raro o dia que eu amanheço e não agradeço a Deus.
E lá sabe? no curso de formação, a gente tem a opção, né, durante o curso, depois da quinzentena, de dormir fora, né, assim, de alugar algum lugar e dormir Sim. fora, sem ser dentro do CAA. Mas, assim, a minha opção foi continuar lá. Minha mãe foi para lá, ela ficou um período lá, em Lagoa Santa, mas ela ficava num flat, e aí durante a semana eu ficava no CAA e dormi no CAA até o dia da minha formatura, porque eu não queria sair de lá. Quase que eu dormia no dia do baile também, assim, porque era mágico, assim, eu adorava acordar, assim, e ter a vista. O céu de lá é incrível, então, assim, eu adorava tudo aquilo, a rotina, tudo, eu era apaixonada, assim, sou apaixonada. Legal, legal. Eu espero encontrar você em maio do ano que vem, na formatura da galera desse ano, viu? Sim, sim, com Deus certeza, quiser, a Deus gente vai quiser. se encontrar lá e no baile também. Aham. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Pelo jeito não, né? Que deu uma paradinha aí e tal. Eu não Tá- consigo ver aqui. Não, beleza. Ó, tá aqui, ó. Essa aí não larga os livros, já está fazendo mestrado. Ai, desculpa, eu pausei aqui. Foi mal. Ah, Deixa eu ver aqui. Cara, muita gente mandando um beijo e abraço, viu? Você é carismática mesmo. eu vou mandar um beijo aí para todo mundo que está assistindo, para o pessoal que trabalha comigo, pessoal do mestrado, para os meus amigos, para minha família, para minha mãe, Legal. maravilhosa. Amo vocês. A Naura Loreto Loreto. está mandando a minha prima, muito orgulho. É. Você tem alguma coisa para falar com a galera? Mais um pouquinho, alguma coisa ou não? Não, assim, eu acho que o meu principal objetivo aqui hoje era justamente querer motivar as pessoas, mostrar que os sonhos de cada um, eles são possíveis, assim, o sonho é possível. É a prova, né, que eu consegui, que outras pessoas também conseguiram. E lutem, lutem pelos seus sonhos, acreditem em vocês, né, que tudo vai dar certo, foquem que vai dar certo e assim aproveitar, como eu falei, assim, o momento realmente é difícil, tá difícil para todo mundo, né? Manter uma rotina, manter a serenidade, a calma e a tranquilidade, mas procurem ver isso como talvez uma vantagem no sentido de ter mais horários para estudar e também saber que o seu concorrente pode estar dessa forma e você tem que se superar para se sair melhor nesse momento. E é isso, assim, o que vocês precisarem também, eu estou à disposição. Quem passar para as outras fases, quiser mandar mensagem para mim para saber como é que é as outras fases, alguma coisa, pode mandar. Legal, Estou à legal. disposição mesmo, tá bom? E é isso. E acreditem, né? Tenham fé que Deus, ele faz tudo na hora certa, né? Não é à toa que eu passei esse tempo todinho para passar para minha vaga aqui em Natal. Então, foi tudo explicado depois desse tempo todo. Legal, legal. Ó, esse seu depoimento, a live, né? Ela vai estar agora no IGTV e eu sempre coloco o meu telefone lá embaixo, caso alguém queira, né? E no máximo amanhã à noite estará também no YouTube, tá certo? A gente tem um canal MCA Concursos lá e querendo assistir, ou quem tiver interesse, é só procurar lá, tá? Uhum. Olha aqui, ó. Tiago Sena. Ah, ele foi meu Todos que personal. viram Todos que serviram ou servem com ela têm muito orgulho da pessoa militar que ela é. Ah, Que ela, assim como outros grandes militares que estiveram aqui, permaneçam estes grandes exemplos. Ó, Tiago, hein? Legal. Isso agradeço a ele. Ele foi para Recife comigo para fazer o teste físico, correr lá em Recife. Então, assim, ele faz parte disso tudo. Assim, eu agradeço de coração, agradeço a todos os meus amigos, ao pessoal do Esquadrão de Saúde de Natal, né? Eu só tenho a agradecer a minha família, a minha mãe, a todos que me apoiaram, assim. A minha mãe que legal. foi fundamental também, a bichinha dormia na sala, coitada, para eu poder Olha estudar. aí. Então, é isso. Ó, tem umas pessoas perguntando aqui quando é que vai ser a live da Roberta. Eu quero Eu live com falei a para ela, Roberta de Pério. eu cobrei a ela, falei para ela hoje, ela disse, eu vou assistir, eu disse, mas você tem que fazer a sua, porque a história dela também é incrível, então, assim, tem que Não, motivar, assim, as pessoas. a da Roberta, prepara os lenços, viu? É, Porque ela é a motivação em pessoa. Ela, quando dá aula pra gente, né? Tá dando aula pra gente, tá morando aqui no Rio e tal, né? E ela fala detalhes de como ela se preparou
nossa, a foto que ela coloca dela usando o agasalho de educação física, né, o uniforme de educação física, Sim. ela assim, com uma afeição, putz, cara, que foto, sabe? É outra guerreira também, né? É. E você vê que não é para qualquer um, né? Uhum. Eu lembro que também nas aulas que eu assistia, né, a Aline Reinoso, que ela dava aula, né, no MCA, e aí ela falava muito, visualizem, pensem como seria se vocês passassem, já pensem na formatura. Então, assim, toda noite eu ficava imaginando como seria a minha formatura, como seria tudo. Então, assim, no meu cantinho dos estudos tinham várias frases, né, motivacionais, tinha essas coisas, assim, eu planejava como se fosse realmente passar, assim, isso faz... É importante, assim, os pensamentos positivos atraem, né, a boa energia. Sim. E atraem aqui. Tem uma aluna do curso da PM que ele estava vendo lá o horário, né? Que os alunos que estão aqui no Rio, né? Eu atendo e faz horáriozinho semanal, tal, um quadro de horários, né? Uhum. Aí ela falou assim, como é que se presta, como é que se bate continência? Não, consciência não bate, você presta. Mas como é que faz? E eu dei uma aula para ela de R. Conte na hora lá e tal, não sei o quê. Né? E toda vez que ela encontrava comigo no curso, ela Então é isso. Você tem que se visualizar, né? É isso mesmo. Você tem que transformar para frente como eu serei, né? E procurar ter essa emoção, porque a quantidade de vezes que você vai pensar em desistir é extremamente maior do que a quantidade de vezes que você vai pensar em continuar, Sim, né? com certeza. É meio maluco isso. E vai É ter meio dias, maluco. são dias que são mais, tem dias que são mais difíceis, né? Assim, tinha dias que eu baixava a cabeça, assim, chorava e dizia, meu Deus, será que esse dia não chega, não vai chegar, né? Mas é normal, todo mundo Exatamente. passa por isso, né? A gente Todo mundo. Todo mundo. tem que Eu tenho o superar, o privilégio, diferencial é esse, é superar, né? é isso aí. Eu tenho o privilégio de todos os professores de odontologia do curso são concursados. Isso. E, caramba, teve uma ocasião que a Beatriz Venturi, estava dando aula para a gente lá. Aí, antes de começar a aula, estou eu e ela conversando a minha idade sobre a Força Aérea, ela falando do treinamento dela e tal, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, quer ver umas fotos do meu treinamento? Vamos embora. E ela foi e projetou. Estou eu e ela conversando e alguns alunos na sala de aula esperando dar as 9 horas para começar a turma e começar a aula e a filmagem. E a gente está conversando, está rindo, e aí, quando encontra um outro primo, dá a impressão que é isso, né? Quando é turma, é irmão. Quando é alguém da FAB, que não é da sua turma, você pensa que é um primo, né? E a gente começou... Quando terminou a nossa conversa, olhando as projeções, assim, quando a gente virou para os alunos, estava todo mundo assim atônito, todo mundo meio que hipnotizado com aquela felicidade, com aquela história que estava acontecendo ali, Sim. né? Uhum. Então é isso, é motivação. Quando você faz isso, você muda a pessoa, você coloca ela no nível de pensamento muito maior. Então pode ter certeza que a sua live hoje tocou a galera que te conhece, Que bom. a gente sempre influencia, tocou muito positivamente, e a galera que não te conhece pessoalmente e está estudando para concurso, pode ter certeza, viu? Que Vai bom. ficar bem mais Eu motivada fico feliz. depois dessa live de hoje. Uhum. E Você assim, fez também um bem para trabalhar. é importante também a questão dos estudos, né? Ter um direcionamento, né, para um curso como o MCA porque sabe direcionar a questão das questões, dos assuntos, então você acaba que foca o seu estudo, né, a sua leitura, aonde realmente vai, em que é que vai cair realmente na prova, né? E isso economiza tempo e tudo. E assim, eu contei com todo o apoio do MCA, a Ana Cláudia puxava lá minha orelha, vai, estuda, não sei o quê. Mas E nós é um doce. é, então, assim, a pessoa também tem que estar em boas mãos, né? Como eu também estava aqui com o professor Silvio de português, com o coach. Então, tudo isso, assim, é um conjunto, né? É um conjunto de fatores que vai levar à sua aprovação, além da dedicação dos seus estudos. Certo. Legal. Ó, um beijo. Beijo grande. Deus te abençoe mais ainda. E, Adoro. pô, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, né? E espero ter ajudado algumas pessoas de coração mesmo. Lutem pelos seus sonhos que a sua hora vai chegar, né? E qualquer coisa eu estou à disposição.
para qualquer Isso aí. dúvida, podem me mandar uma mensagem. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, tá? E tomara que todos vocês consigam o lugar à sombra, porque o sol é muito quente. Um beijo grande para todo mundo que assistiu. Obrigada. Beijo, Marco. Até mais. E no Rio de Janeiro a gente se Tchau. vê. Beijo. Se quiser. Até Tchau. mais.